Seja bem-vindo à Masterclass Escola de Vencedores. Eu dei o meu passo, já sinto avançar, cuidando da vida, do corpo e do meu pensar. Rotina que me move, me ensina a vencer. No ritmo da graça eu escolho crescer. Quando bate o cansaço e tenta me parar, eu lembro da promessa que me faz levantar, e o meu coração começa a cantar. Avante, avante, avante sem parar. Quem participa cresce, é só acreditar. Avante, avante, eu vou sem parar. Em Jesus somos mais que vencedores. Pode celebrar. Avante, avante, oh, oh, oh. Sem parar. Avante, avante, oh, oh, oh. Com Jesus eu vou conquistar. Muito bem! Sejam bem-vindos à Masterclass Escola de Vencedores. E vocês vieram mesmo, hein? Eu estava com medo. Estava ali dentro, Maurício, pensando, será que vão vir mesmo essa turma? Porque a gente estudou o ano todo online e agora encerrando este ano com chave de ouro, com essa aula presencial, a Escola de Vencedores. Olha só, como é importante nós estarmos aqui hoje reunidos para encerrar este ciclo. Todo ciclo que você abre, você precisa ter começo, meio e fim. Tudo da nossa vida começa assim, entendendo o começo, o meio e o fim. E 2025 está chegando ao fim, o ano letivo aqui na Escola de Vencedores. Você que participou, você que se empenhou em fazer aí todas as aulas e participar e realmente colocar em prática. Agora é hora de nós fazermos aí um balanço. Nós declaramos lá em janeiro que 2025 era o ano do crescimento. Então, e qual era a primeira área que nós falamos e que nós precisávamos crescer aqui em 2025? Espiritual, a área espiritual. E por quê? Porque nós aqui na Escola de Vencedores acreditamos que se a vida espiritual vai bem, se a área espiritual vai bem, todas as demais áreas da nossa vida vão caminhar bem. Se você investir tempo na vida espiritual, na área espiritual, todas as demais áreas serão puxadas por ela. Então nós sempre começamos a nossa Escola de Vencedores com uma oração. E não será diferente nesta aula presencial. Nós vamos começar também com uma oração, pedindo a direção de Deus, para que aquilo que nós formos tratar aqui, aquilo que nós formos compartilhar com vocês aqui nesta noite, possa realmente ser edificação, possa trazer para você conhecimento e sabedoria. As duas coisas nós precisamos aliar: conhecimento e sabedoria. Repita comigo, por favor, diga conhecimento e sabedoria. Qual é a diferença do conhecimento e da sabedoria? O conhecimento você adquire assim, sentado nas cadeiras, ouvindo, aprendendo, seja numa videoaula, como nós fazemos o ano todo na Escola de Vencedores, seja presencial. Hoje o EAD, o Alexandre, que é professor também, né? Muito tempo, professor de ensino técnico, inclusive, sabe que o EAD explodiu, né? É uma realidade. E o conhecimento você adquire assim, estudando, sentando, lendo. A sabedoria você adquire com a vida. A sabedoria é a experiência. A sabedoria te ajuda a aplicar o conhecimento que você tem. Às vezes a pessoa ela tem muito conhecimento, mas ela não consegue aplicar aquele conhecimento. Ela não sabe a forma de aplicar aquele conhecimento e por isso que ela não avança. Não é porque ela não tem conhecimento, é porque ela tem dificuldade na aplicação do conhecimento. A Escola de Vencedores, além do conhecimento que nós buscamos também a sabedoria da vida. E o que dá a estrutura para a sabedoria da vida, sem sombra de dúvidas, é a nossa estrutura espiritual. Se você tem um espiritual forte, você vai adquirir sabedoria e o conhecimento que você tem se torna explosivo e faz você crescer em todas as áreas da sua vida. Vamos orar, vamos pedir a bênção de Deus. Recline a sua cabeça por um instante. Pai,
Muito obrigado, Senhor, por este ano da Escola de Vencedores. Olha quantos alunos nós temos aqui, presencial hoje. E nós estamos felizes por esta oportunidade. Cada aluno, ó Deus, da Escola de Vencedores hoje, possa sair daqui fortemente enriquecido, para que nós possamos viver verdadeiramente um tempo de avanços na nossa vida espiritual, financeira, profissional, emocional. Este é o nosso desejo aqui na Escola de Vencedores, no nome de Jesus. Amém. Amém, gente? Vocês todos receberam aí um bloco de anotações. Por quê? Porque tudo que é importante, você anota. Crie o hábito de anotar. Quem já tem curso superior aqui? Quem tem curso superior? Diga eu. Eu também tenho. Quem tem curso superior sabe que quando a gente entrou na faculdade, uma das coisas que os professores sempre nos falam é sobre a anotação. A anotação é muito importante. Aquilo que você anota, você não esquece. Às vezes a gente cai na falha de tentar confiar somente na mente, na memória. Não é Jusilene. A gente cai na falha de confiar na memória e esquece. Então é importante que você anote. Nós sempre também começamos com um texto de sabedoria, que dá base àquilo que nós vamos conversar hoje. E o texto que nós vamos trazer para vocês é o texto de Provérbios, capítulo 23, verso 7. A Bíblia é um livro de sabedorias. E o livro de Provérbios, em especial, é um livro que traz para nós muito enriquecimento. Olha só o que diz Provérbios. Pois ele só pensa no... Não, põe na versão Almeida Revista e Atualizada. Porque como imagina a sua alma, olha só. Porque como imagina a sua alma, assim ela é. Porque como imagina a sua alma, assim ela é. E ele te diz, come e bebe, mas o seu coração não está contigo. O primeiro ponto que nós vamos trabalhar aqui hoje é entender a capacidade que nós temos de transformar a nossa própria vida. A capacidade que nós temos de fazer e mudar realidades. Como nós podemos mudar a nossa realidade? A maioria das pessoas não está contente com o seu corpo físico. Eu vi que vocês riram quando eu coloquei o vídeo lá na academia. Muito importante. Agora, pessoas que não estão contentes com a sua forma física, pessoas que não estão contentes com o trabalho que tem, pessoas que não estão contentes com a profissão que exerce, precisa mudar. E a primeira mudança que nós precisamos fazer, colocar dentro de nós, é identificar trazer à realidade a nossa identidade. Quem você decide ser, quem você se coloca, quem você imagina que você é. Veja o texto. Porque como imagina a minha alma, assim eu sou. A imaginação, aquilo que você deseja ser, a capacidade que você tem de desejar, de inspirar pessoas através da sua imagem, daquilo que você decide ser. Agora, só vai mudar, só vai trazer essa realidade quem, pessoal? A pessoa que realmente, primeiro de tudo, já sabe quem você é. Você sabe quem você é. A mudança começa de dentro para fora. A mudança, escreva isso. A mudança começa de dentro para fora. Você já percebeu que muitas coisas que você está vivendo hoje eram frutos de sonhos e desejos de ontem. Você primeiro imagina, você primeiro deseja, e depois você começa agora a ter ações práticas para transformar essa imaginação, esse desejo em uma realidade. Então eu imagino que eu tenho uma profissão X. Eu imagino que eu vou ganhar tanto. Eu imagino que eu vou perder tantos quilos. Se é um desejo seu. Então primeiro você imagina.
A mudança começa primeiro na nossa mente. Na nossa mente. Você começa a determinar isso na sua cabeça. Você começa a quebrar paradigmas dentro da sua cabeça e começa a acreditar em você e que você pode. Deixa eu dizer a você, aluno da Escola do Vencedor, o primeiro a acreditar nos teus sonhos não é os teus pais, não são os teus professores, os teus mentores, que estou aqui nessa posição hoje de professor, mentor da vida. O primeiro a acreditar que você pode mudar, que as coisas podem ser melhor, é você. Volte o texto de Provérbios, você vai ver o que Provérbios está dizendo, assim como você imagina. Então a pergunta primeira aqui dessa aula é: como você se imagina? Como você se imagina? Como você imagina a sua vida? Como você imagina os teus projetos? Como você imagina a tua família? Você já sonhou com a sua família? Você já sonhou com a sua empresa? Você já imaginou a sua empresa? Você já imaginou as coisas que você pode realizar neste ano que está se aproximando? Então, dezembro praticamente, não é verdade? Você já imaginou o que você pode realizar, o que você deseja realizar? Toda transformação começa com duas perguntas. Quais? Primeiro, para que eu possa imaginar quem eu sou, eu preciso saber onde eu estou e quem eu sou. Você sabe quem você é? Você já tem a sua identidade bem clara. Sabe por que nós declaramos? Sabe por que nós declaramos? Toda a Escola de Vencedores, quem acompanha sabe. Nós encerramos a Escola de Vencedores declarando o quê? Somos mais que vencedores. A minha identidade é de vencedor. Não é a circunstância, Silvia, não é a circunstância que determina se eu sou ou se eu não sou. Às vezes as circunstâncias são difíceis. Às vezes as circunstâncias são desafiadoras. Não é o ambiente que eu nasci que determina quem eu sou, o que eu deixo de ser. O que determina quem eu sou, primeiro, é como eu me imagino e quem eu decido ser. Quem você decide ser. É uma decisão. Ser uma pessoa vitoriosa é uma decisão. Agora, para que eu faça essa decisão, eu preciso quebrar os rótulos que foram colocados em nós. Você está pronto para rasgar os rótulos? Você está pronto para rasgar tudo aquilo que foi construído, toda uma construção, que às vezes essa construção, Laís, ela vem lá do passado, lá da infância, quando você nasceu numa situação difícil, pobre. Deixa eu dizer para você, gente, todo mundo tem história difícil. Todo mundo tem história de superação. Eu tenho um amigo que a história difícil dele é que ele nasceu rico. Verdade, vocês estão rindo, mas é verdade. Ele nasceu rico, uma família rica, e ele era desprezado porque a família era rica. Ele se sentia inferior, ele se sentia solitário. Mas o que acontece, filho? É porque minha família é rica, as pessoas não gostam de mim porque nós somos ricos. Olha o problema que ele teve. Falei, e eu pobre. E o meu caso é o contrário, as pessoas não gostam de mim porque eu nasci pobre e preto, né? Já não gosta da gente, né? Veja que cada um tem a sua história, cada um tem as suas dificuldades, cada um vai enfrentar os seus problemas, os seus desafios. Agora, o ambiente que eu estou não vai definir isso. Quem você decide ser é que vai fazer a diferença. Você imagina, eu nasci numa situação difícil. Papai não se apresentou para registrar. Mamãe morreu. Vovó era viúva. A situação era essa. Eu precisava decidir quem eu iria ser. Eu precisava decidir e não aceitar rótulos. E não aceitar a situação. E não aceitar a pressão. E não aceitar o que a sociedade impunha. E é isso que nós precisamos. Aqui rasgar essa história e jogar fora essas muletas. Vencedor não dá desculpa. Vencedores não dão desculpas. Nós estamos vivendo em uma geração de gente que tem desculpa a tudo. Ah, sabe por que está assim? Porque o pai não ajudou, porque a mãe, porque isso, porque o bairro que eu nasci era violento, porque eu nasci numa condição assim, assado, e qualquer que seja a condição. Eu estou dizendo para você, qualquer que seja a condição, eu já me identifiquei, eu já sei quem eu sou. Quem eu sou? Um vencedor. Fala para o colega do lado aí, fala assim, você é um vencedor.
Quem tirou foto do painel lá? Que estava escrito lá em cima? Vencedor. O que está escrito na camiseta da Escola de Vencedores? Fique em pé aí, pastora, que você vai ser um modelo, meu amor. O que está escrito na sua camiseta? Aqui atrás. Vencedor. Isso é identidade. Obrigado. Quando a gente faz essa camiseta, essas declarações, é para que nós nos apropriemos dessa identidade. Se aproprie dessa identidade. Ah, mas a minha mãe e meu pai falavam que eu era um derrotado, que eu era um zero à esquerda, que eu não ia dar em nada. Não. Eu estou decidindo quem eu sou hoje. Sou eu quem decido. Não é papai, não é... Se o papai... vocês viram o meu filho que está bonito hoje, gente? Ele me obrigou a comprar um terno para ele, porque ele falou, eu sou um vencedor. Porque todos os dias nós declaramos para ele, você é um vencedor. Você é um vencedor. Você vai ser milionário. Agora ele fala assim, milionário não, pai, é bilionário. Então tá bom, é bilionário agora. Nós declaramos. Quando a pessoa tem a sorte de ter pais que declaram coisas boas, muito bem. Quem é pai e mãe aqui, diga graças a Deus. Declara coisas boas para os seus filhos. Declara mesmo. Declara que eles vão mais longe. Agora, se não teve essa oportunidade, isto não pode ser para você uma crença limitante. Vença todas as crenças limitantes. Você absorve aquilo. Não, eu não vou conseguir mesmo, porque foi declarado para a minha vida isso, foi rotulado na minha vida isso, então não. O que nós vamos determinar aqui hoje são crenças que nos fortalecem. Tire as crenças que te limitam e estabeleça na sua vida crenças que te fortalecem. O que é isso? Você acredita que as coisas não vão dar certo, ou você acredita que as coisas vão dar certo, independente do cenário. Independente do cenário. Independente das circunstâncias. Porque eu estou declarando na minha mente. Há uma reprogramação da mente. E eu não estou falando nada que não tem contexto. O que o texto que nós lemos de sabedoria nos trouxe? Assim como você, como imagina a sua, assim é. Como é que você se imagina? Como é que você se imagina, Douglas? Como é que você se imagina, Eliel, Diogo, Pastor Paulinho? Como é que você se imagina? Não é como as pessoas te imaginam, é como você. Não dependa da imaginação dos outros. Não dependa do que os outros pensam a seu respeito. Dependa daquilo que você imagina. Ainda que ninguém acredite, eu acredito. Eu continuo acreditando. E esta palavra que é a chave, é a crença. Gabriel, é como você acredita, não importa o cenário, é eu acredito. E se eu acredito, agora eu tenho ações de quem acredita. As ações que me movem são ações de quem realmente acredita. Para que eu comece a construir. Se o ambiente era ruim, a partir do momento da minha crença de fortalecimento, a crença de fortalecimento me faz iniciar uma construção de um ambiente favorável para o crescimento. O ambiente pode ter sido ruim. Existem ambientes que não dá para crescer mesmo. Sabia que existem ambientes que não dá para crescer. Quando você identifica que você está num ambiente que não dá para crescer, o que você tem que fazer? Fala, gente, não é monólogo. É aula, sabe? Eu vou ter que forçar vocês a falar aqui. Você vai fazer pergunta, hein? O que você tem que fazer? Mudar o ambiente. Há ambientes que nós temos autoridade, poder para mudar. Certo? Há ambientes que nós temos autoridade e poder para mudar. Há ambientes que nós não temos autoridade e poder para mudar. E se nós não temos autoridade e poder para mudar aquele ambiente, então nós é quem temos que mudar. Isso é importante. Tem ambiente, Vanderlei, que você tem autoridade, você tem poder. Eu vou mudar esse ambiente.
Agora tem ambiente que você não tem essa autoridade para mudar. E aí então você sai daquele ambiente, porque aquele ambiente não cabe à sua mente dentro dela. É um ambiente que limita você. Você está imaginando uma coisa, mas aquele ambiente não permite que você viva aquilo que você está imaginando. E é muito importante decidir isso. Sabe qual é o principal ambiente de poder que nós precisamos ter na nossa vida inteira? O primeiro ambiente de poder é o ambiente da família. Anote isso. A família, o primeiro ambiente de poder. Na família você tem poder de mudança. E quando eu digo família, é a sua família. Não é a família dos seus pais. Então o Jonas está aqui, Jonas e a Leandra é a família deles. Este ambiente vocês têm poder de mudança. No ambiente da sua família, eu não posso mudar o ambiente da família de ninguém. Eu posso mudar o ambiente da minha família. A construção de um ambiente, a moldagem desse ambiente é responsabilidade exclusiva sua. E a pergunta é essa: como você tem cultivado o ambiente da sua casa? Porque o primeiro lugar que você precisa ser vencedor, sabe onde é? Na sua casa. Você pode ganhar o mundo. Você pode ganhar milhões. Você pode construir empresas. Mas se você não foi vitorioso na sua casa, você é um derrotado. O primeiro lugar que você precisa ser aplaudido, Felipe, é na sua casa. É lá, é o primeiro ambiente que você precisa determinar vitória, vencedor. Dizer a vocês, nenhum sucesso externo justifica o fracasso dentro da casa. Este é o primeiro ambiente que nós devemos cultivar. Uma família alinhada te dará direção, senso de futuro, de pertencimento. Quem não tem uma família alinhada dificilmente tem uma identidade clara. Já viu essas histórias de pessoas que foram adotadas e depois, na idade adulta, descobriram que foram adotadas e ficam numa paranoia de querer encontrar os pais biológicos para poder se encontrar, para poder descobrir quem realmente é e tal. Na verdade, não é a biologia que vai determinar isso, mas é a construção do ambiente que você pertence. É acreditar, eu pertenço a esse ambiente. Sabe que muitas vezes essa pessoa, ela acha que ela não merece aquele ambiente. Ela sente que ela não tem merecimento para estar ali. A construção daquele ambiente não é para ela. E esta também é uma programação da mente. Tem gente que não prospera porque ele acha que ele não merece prosperar. Tem gente que não avança porque ele acha que não é para ele. Ele acha que ele não pode prosperar. Todo lar estruturado, todo lar que tem um ambiente fortalecido será um lar de prosperidade. O primeiro lugar que você precisa prosperar é na sua casa. Eu ganhei dinheiro, mas a minha casa faliu. Você não é próspero. Você tem dinheiro, você tem um bom salário, tem um bom emprego, mas você não é próspero. E há uma diferença entre ser próspero e ter dinheiro. Vocês já me ouviram falar várias vezes sobre isso. Prosperidade é uma coisa, ter dinheiro é outra. Então, quando você realmente é próspero, o dinheiro vai chegar até você. O dinheiro gosta de gente próspera. O dinheiro gosta de gente próspera, porque gente próspera sabe tratar e conviver no ambiente do dinheiro. O ambiente do dinheiro o ambiente da casa se torna um ambiente saudável. E ambiente saudável, tudo que tem saúde, cresce. Já percebeu isso? Tudo que tem saúde, tudo que é natural, tudo que está indo bem vai crescer. E vai crescer de que forma? Natural.
Alguém já plantou uma árvore frutífera da vida? Ou qualquer árvore que seja, mas em especial uma árvore frutífera. Alguém já plantou, sim ou não? Já plantou, Silvia? Você plantou o quê? Pé de manga? Você plantou pé de manga? E o pé de manga deu manga lá? Deu? Bom, bacana. E quando o pé de manga deu manga, como que foi esse nascimento da manga? Foi próspero. Mas você viu a manga crescendo ali, nascendo? E de madrugada a mangueira começava a fazer uns barulhos. Ela gemia. Se chacoalhava assim. Ah! E aí, no dia seguinte, pum, tá lá, uma manga. Foi um processo natural. Estava saudável. Quando está saudável, quando a casa está saudável, quando o casamento está saudável, quando a vida está saudável, Stephanie, os frutos aparecem, Silene, naturalmente. Não tem esforço, não tem briga, não tem contenda, não tem divisão. As coisas vão aparecendo naturalmente, porque está saudável. Quando, Rosane, aparecem os frutos e não é saudável, você percebe as brigas, as divisões. Sabe, toda pessoa que tem dinheiro, mas não tem saúde mental para ter o dinheiro, não tem ambiente favorável, briga por causa do dinheiro. O dinheiro que era para ser ali uma ferramenta positiva para o casamento, para melhorar a vida, acaba se tornando um problema. Se torna um problema. Porque não tem um ambiente saudável. E quem vai construir esse ambiente saudável na sua casa? Você. Repete comigo, por favor, diga: eu vou construir um ambiente saudável para a minha casa. É você. E não responsabilize. Nós vivemos um problema muito grande de terceirização. Não terceirize o ambiente da sua casa para outros. Aqui com todo respeito à fé de qualquer pessoa, não adianta você colocar fumacinha, deixar a Bíblia aberta no Salmo 91, não adianta nada disso, viu, Gabriel Napi? Feliz em te ver aqui, viu? Não adianta nada disso, porque ambientes se transformam com ações. Muito bem, Ramon. Ações. E que tipo de ações? Boas ações. Comportamento. Ambiente vai ser transformado pelo comportamento. Não adianta nada. Tem gente que até vem na igreja, frequenta a igreja. E aqui, claro, nós estamos numa igreja, mas qualquer que seja a fé, a pessoa pode frequentar a fé que for, a igreja que for. Ela vai, ela tem um ambiente lá da igreja. O ambiente da igreja é maravilhoso. Mas quando ela chega em casa, o ambiente da casa é transformado pelas ações dela. São suas ações que transformam o ambiente. E ações está ligada principalmente às nossas emoções. Toda a ação que nós temos, toda a expressão, toda a reação que nós temos está ligada às nossas emoções. Quem já falou alguma coisa num momento de raiva e depois se arrependeu? Sim ou não, gente? Sabe o que é isso? A ausência da inteligência emocional. Inteligência emocional. Domine o seu mundo interior. É importante. Nós queremos mudar ambientes, ou melhor, nós precisamos mudar o ambiente para que nós possamos prosperar em todos os sentidos. Quem está acompanhando? Ok? Está indo bem? Nós precisamos mudar o ambiente. O ambiente será mudado pelas nossas ações, pelas nossas atitudes. E as nossas atitudes estão ligadas às nossas emoções. As nossas emoções. Se nós não tivermos emoções, domínio das emoções. Gente, não tem problema ficar com raiva. Quem fica com raiva de vez em quando aí? Sim ou não? O problema não é a raiva. O problema é o que você faz quando está com raiva. Sabe o que Jesus ensinou? A Bíblia ensina, sabedoria. A Bíblia, gente, é um livro
que nos ensina a viver bem. A Bíblia ensina o seguinte, que nós podemos até nos irar, mas nós não devemos pecar. Ou seja, o que nós fazemos quando estamos com raiva, o comportamento que você tem quando você está em picos de emoções, a inteligência emocional vai determinar a mudança da estação da sua vida. A inteligência emocional, o que você faz com as emoções, como você lida com as suas emoções, é que vai determinar o ambiente da sua casa e o crescimento dela e a prosperidade dela. Tem coisas que ainda não aconteceram porque você ainda não aprendeu a reconhecer as suas emoções e a dominá-las. Ah, não, porque eu sou assim mesmo. O que vem eu falo. Eu não tenho sangue de barata. Não, com todo respeito, não é questão de sangue de barata. É questão de inteligência. Tem gente que já perdeu oportunidades, emprego, casamento, porque não soube dominar as emoções. Falou o que não devia falar, agiu da forma que não devia agir, brigou quando não era para brigar, porque agiu pelas emoções, Luciano. Quando agimos pelas emoções, em tudo, viu? Em tudo. Não precisa contar aqui para os colegas, não. Mas quem já fez uma compra na emoção e depois não conseguiu pagar e se lascou? Se lascou. Porque comprou, Camila. Comprou, foi lá, estava emocionado. Ó, quando você é muito emocionado, emoções, picos de emoções. Se tiver muito feliz, não prometa nada. A gente está muito feliz, a gente quer prometer, não, porque, olha, eu vou fazer isso para você, eu vou fazer não sei o quê. Não prometa. Quando você estiver muito triste, também não prometa, não faça compromissos nos picos. Cuidado com os picos de emoções, porque ele nos engana. Depois que passa a euforia, depois que passa o pico da emoção, aí vem a ahá. E aí você fala, por que eu fui prometer para o Fábio isso? Onde que eu estava com a cabeça? Estava emocionado. Não percebeu, não agiu na racionalidade, porque não teve inteligência emocional. Quando nós não temos essa inteligência, nós não conseguimos dominar o nosso interior. E aí nós ficamos vulneráveis. Veja, eu vou trazer mais um provérbio para você. Provérbio 16:32 diz, melhor é o homem. Provérbios 16:32, pode anotar. Melhor é o homem que domina seu espírito do que o que governa uma cidade. A prática diária de exercício do domínio de si mesmo, ser uma pessoa equilibrada, você precisa treinar. Gente, tudo é treino, viu? Tudo é treino. Até isso você tem que treinar. Treinar o momento certo de falar. Treinar a forma certa de reagir. E fazer esse equilíbrio. O que vai trazer para você o equilíbrio das suas emoções. Quando você dominar o mundo interior, o exterior fica mais fácil. Você só vai dominar o exterior quando aprender a dominar o mundo interior. Esse é um grande desafio. Dominar a si mesmo. Dominar os seus impulsos. Dominar os seus sentimentos. Quando a pessoa é mais jovem, né? Ela se apaixona, fica com aquela loucura da paixão, né, Gustavo? A paixão faz você tomar umas decisões precipitadas, aí você toma, você faz. São as emoções, as fortes emoções. Nós precisamos aprender a dominar esses picos de emoções. E sabe o que vai te ajudar a dominar os picos de emoções? Uma energia poderosa que todos nós aqui temos. Qual? A fé. Fé, a energia que ativa os resultados. É a fé. A fé é a energia que ativa os resultados. A vida espiritual precisa ser um dos pilares de sustentação
que vai nos trazer o equilíbrio. Sua fé determina a história que você vai contar e vai viver. Sabe que a própria ciência já comprovou isso, já disse isso muitas vezes, que uma pessoa que está em tratamento médico, seja qual for o tratamento médico, uma pessoa em tratamento médico, ela com fé, a pessoa com fé, o resultado do tratamento médico para essa pessoa que tem fé é maior, é mais eficaz do que uma pessoa que não tem fé. Ela reage melhor ao tratamento. Muito bem, isso mesmo, ó. Coisa de quem isso aqui, ó? Michele, certeza. Fez de propósito, ela chacoalhou assim, agora, a hora que ele for abrir, lascou-se. Tudo bem, faz parte. É ao vivo, né? Quando é gravado, eu corto, vocês nem sabem o que acontece. Acontece cada coisa no gravado, vocês não têm ideia. O Gustavo apronta, derruba a câmera, joga as coisas na minha cara. Mas aí depois ele corta, edita tudo e está tudo certo. Perceba que a fé é aquele plus, é aquilo que vai te fazer estabilizar. Porque muitas pessoas dizem assim: eu não consigo dominar as minhas emoções, eu não consigo alcançar coisas que estão na minha vida, a minha vida parece que quando é um passo para frente, dois para trás. O que vai trazer a estabilidade é você ter uma fé. Agora, fé não é algo intangível, fé é resultados, fé é ação. Consegue entender isso? Fé é ação. Fé requer de nós, para que nós possamos entender bem isso, a fé não é apenas orações vazias. A fé não é apenas rituais religiosos. A fé é muito mais que isso. A fé precisa ter disciplina, constância e obras. É muita gente falando de fé hoje em dia. Fala que tem fé, mas não age pouco. A fé sem movimento, a fé sem ações, ela não vai transformar a sua vida. Sinto muito. A fé que se limita a uma canção bonita que me arrepia, não vai transformar a sua vida. A fé que vai transformar a sua vida é a fé que vai fazer com que você, em todas as áreas da sua vida, tome atitudes de transformação. Fé sem obras é morta. Fé é ação. Fé é movimento. Estar aqui hoje na escola de missão é um ato de fé. É um ato de fé. Eu estou buscando uma transformação. Eu estou buscando uma mudança. Eu quero uma mudança. Eu vou agir. Perceba, mesmo nos grandes eventos bíblicos, espirituais, sobrenaturais, exigiu de quem estava recebendo aquele grande milagre uma ação. Quer um exemplo? Um só, para a gente poder seguir a trilha aqui. Josué, quando foi lutar nas muralhas de Jericó. Lembra dessa historinha das muralhas de Jericó? Não é uma historinha, é um fato real, tá? Deus poderia muito bem ter derrubado as muralhas de Jericó com um estalar de dedos. Mas o que Deus exigiu de Josué? Uma ação. Josué, vai lá, dê 7 voltas lá. E uma ação organizada, anote isso. Uma ação organizada. Não foi uma ação qualquer. Há muitas pessoas querendo viver milagres na sua vida, com ações, querendo viver coisas grandes na sua vida, Guga, com ações desorganizadas. Desorganizadas. Só de você chegar no horário aqui já está de parabéns, viu? Uma ação organizada. Ações organizadas. Há pessoas que não estão avançando, ô Rodrigo Menegon, porque não tem ações organizadas.
Para Josué ele falou assim, vai lá, dá 7 voltas. Na sétima volta, você dá 7 voltas seguidas. Aí depois você vai tocar trombeta. É tanta coisa que ele pediu que eu até esqueço. Aí você toca a trombeta, daí você chama o povo para gritar. É muita coisa. Primeiro nós aprendemos que fé é constância. Essa fé, energia que ativa os resultados, ela precisa vir acompanhada de uma constância. Tem gente que é inconstante em tudo. Ora crê, ora não acredita. Você percebeu que tem gente que tem dia que ele chega, ele quer mudar o mundo. E no outro dia, porque ele teve uma negativa, se acostume com as negativas. Se acostume com as coisas que não dão certo. Se acostume no sentido de, tem coisa que não vai dar certo e eu vou aprender. Nós crescemos mais quando as coisas não dão certo do que quando dão certo. Porque nós aprendemos. Nós crescemos. Nós criamos resistência. A resistência. Esta não é uma fé qualquer. Esta é uma fé que ativa resultados. Fé sem resultados é religiosidade vazia. Então a pessoa fala que tem fé, mas o casamento não mudou. A vida profissional não mudou. A vida familiar com os filhos, relação com os filhos não mudou. No trabalho não mudou. Então você não tem fé, você tem uma religiosidade vazia. É o que você tem, uma religiosidade, com todo respeito. Porque uma fé, com uma energia positiva, ela vai ativar e os resultados vão aparecer. E as coisas vão aparecer. Em todos os níveis da sua vida. Todos os níveis que você aplicar fé, todos os níveis da sua vida que você aplicar e colocar isso como prioridade. Fé precisa ser o pilar principal, não o secundário. É o pilar principal, é o pilar do centro, é a estrutura. Nós estamos construindo. Então a fé é o principal dos pilares. E a esta fé precisa ser direcionada, né? Não é a fé em mim mesmo. Porque a fé em mim mesmo é o pensamento positivo. Fé não é pensamento positivo, viu? Não, eu acredito. Não, fé não é pensamento positivo. Fé é ação. Eu me movimento, a fé me movimenta. Eu me movimentei pela fé. A fé me faz, não é você ficar meditando, falando eu acredito. Não é isso. Vocês estão entendendo? Sim ou não? É importante. Esta fé é bem definida que eu estou falando. Esta fé, ela traz como primazia colocar Deus em primeiro lugar. Colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida anterior. A primazia é colocar Deus em primeiro lugar. Quando eu coloco Deus em primeiro lugar, eu tenho uma vida espiritual organizada. Eu tenho uma vida emocional organizada. Eu tenho uma vida financeira organizada. E todas essas áreas da minha vida estão alinhadas com um propósito. Deus me dá propósito. Quando eu tenho propósito, eu estou organizado. Espiritualmente. Emocionalmente. Nós estamos vivendo um tempo de pessoas emocionalmente bagunçadas. Eu tenho atendido gente que tem 20, 30 anos de casamento, falando assim, eu não sei porque eu casei com você, eu estou meio perdido, não sei se eu amo você mais, depois de 30 anos. Eu falei para um outro dia, falei, viu, não vale mais a pena, 30 anos, você está quase morrendo, vai com essa mesmo, vai com essa. Vai mudar agora, mas demorou tudo isso, demorou 30 anos para você saber que você não ama. André, 30 anos, depois que ele disse, não dá mais tempo. A pessoa vive crises, porque não há uma estrutura espiritual. Não havendo uma estrutura espiritual, não haverá uma estrutura emocional. E aí vai bagunçando toda a vida. Toda a vida. Uma das principais causas que as pessoas se perdem é nas questões financeiras. Agora vamos lá. Questões financeiras. Tudo começa com organização. Tudo. Você quer prosperar? Sim ou não?
Você tem que organizar. Se não organizar, não vai prosperar. Você pode ganhar muito e não vai prosperar. Quando José assume o governo do Egito, qual a primeira coisa que ele vai fazer? Ele vai organizar. Ele tinha uma visão, ele tinha um propósito. Estou ali para prosperar, então eu preciso organizar. Vai ter crise, então eu vou separar, eu vou guardar, eu vou me preparar. É organização. A base da prosperidade é a organização. A base da prosperidade é a organização. Vejam, a organização e a ação. Então ele reserva, e quando a crise chega, ele vende. E quando ele vende, ele prospera. Por que ele prosperou? Porque ele estava organizado. E todos os demais estavam desorganizados. Mais um exemplo. Jesus vai multiplicar os pães e os peixes. O que ele pede para os discípulos fazer? Organizar. Organizar não é espiritual. Organização, Robson, não é espiritual. A maioria de vocês que estão aqui tem uma fé cristã, tem princípios cristãos, e tem os princípios que nós acreditamos como cristãos, os dízimos e das ofertas, que esse é espiritual. Mas aí a pessoa faz o princípio espiritual, mas não faz a parte dela que é da organização, Ana. Jesus não falou assim, peraí gente, deixa eu organizar primeiro. Ele falou, vai e vocês organizam. Organização é com você. Depois o milagre deixa comigo. Mas a organização é sua. A organização precisa ser sua. A viúva não tinha mais nada, só estava devendo, não tinha crédito, não tinha mais nada, o marido morreu, não tinha nada. O profeta chegando para a casa dela e falou assim, vai, empreste vasilhas. Muitas. Pode ir, vai, organiza. Vai lá, vai atrás das vasilhas. Organiza todas as vasilhas. Ok? Vasilhas organizadas, agora o azeite multiplica. Depois do azeite multiplicado, o que ele disse? Agora vai e vende. Organização. Tudo começa na organização. Se você tem fé, mas é desorganizado, desculpa, você não vai prosperar. Você vai ficar patinando, correndo o risco de, no final das contas, ficar frustrado. Fica uma pessoa frustrada, um cristão frustrado, uma pessoa frustrada, culpando as pessoas. Mais uma vez entra a terceirização. Culpa as pessoas, porque não prosperei por causa disso, não prosperei por causa daquilo. Não prosperou porque não se organizou. Se organizar, se tiver a primazia, a fé em primeiro lugar, Deus em primeiro lugar, disponível para todos nós, honrar a Deus em todas as coisas, eu tenho certeza que organizado você vai longe, organizado você cresce, organizado você avança. E o que é essa organização? Vamos falar de forma prática, gente. O que é essa organização? Se eu perguntar para cada um aqui, aluno da Escola de Vencedor hoje, quanto você ganha? Quanto você gasta? Quanto você deve? Onde se aplica? Se você estiver na ponta do lápis, você fala, não, vou abrir aqui, então você está organizado. Se você não tiver, você está desorganizado. Pergunta para o aluno aí do lado, para o colega lá assim, você está organizado? Tá? Me dê sua planilha de gastos, me dê sua planilha de entrada e saída, então eu vou saber se você está organizado ou não. Se não tiver, não vai. E aí, não adianta. E por que as pessoas não se organizam? Porque elas querem fazer as coisas na emoção. Não tem controle, é descontrolado. Gente descontrolada não chega. Eu não estou falando para ninguém aqui ser muquirana. Não. Uma das coisas que nós aprendemos, tem uma aula na Escola de Vencedores, Gustavo, que eu falo sobre as porcentagens. Quem participou dessa aula? Alguns participaram.
eu falo sobre as porcentagens do que como você investir, doutora Amanda, seu dinheiro. Então a gente divide lá as porcentagens certinho de como investir, onde aplicar, como fazer, onde vai os gastos principais. Uma aula muito boa. Se eu fosse vocês, eu aproveitava esse mês de dezembro que nós estamos de férias, Escola de Vencedores, ia lá no canal e revia esta aula. Por quê? Porque vai ajudar você a se organizar. A Escola de Vencedores está aqui. Qual que é a nossa missão aqui? A nossa missão aqui é ajudar você a prosperar. Agora, não é só espiritual. Não é. Não adianta, nós vamos entrar agora num período que nós vamos começar a planejar um novo ano, um novo ciclo. E este é um dos principais pilares, o planejamento. Quem não planeja, não alcança. Como está o teu planejamento? Uma vez que você tem planejamentos, suas metas precisam ser claras, organização, anote isso. Pilares importantes. Eu coloquei Deus aqui, em primeiro lugar, claro. A partir disso, você precisa ter o seu planejamento, a sua organização, o seu planejamento e as suas metas precisam ser claras. Metas claras são metas tangíveis. Qual que é a meta que você tem? Quais as metas que você estabeleceu este ano? O que você realizou, o que você não realizou? O que você alcançou, o que você não alcançou, turma do fundão? Oi, Flávio. Você veio mesmo, cara? Obrigado, viu? Muito bom. O que você alcançou? E quando você faz as metas, não é para você ficar frustrado porque não alcançou. Alguém usa GPS aqui, sim ou não? Quando o GPS erra o caminho, o que ele fala? Recalculando, novo cálculo. Às vezes você vai ter que recalcular. E não tem problema nenhum nisso. Nenhum problema em recalcular. O problema é não ter cálculo nenhum. O problema é não ter planejamento nenhum. O problema é ficar nessa história de que, joga para Deus e que Deus vai resolver. Deus não vai. Se você não fizer a sua parte, se você não tiver um bom planejamento, se você não tiver organização, o que afeta da resiliência, o que afeta dá essa força de acreditar, não é sobre se vai dar certo, eu tenho certeza, vai dar certo, eu vou fazer até dar certo. Isso é a fé, Alexandre, essa é a fé. Agora, uma fé que não me faz, que não me move, que não me estabelece, que não fortalece a minha disciplina, o meu planejamento, aí fica difícil. Fica difícil avançar quando eu não sei quais são os caminhos e aonde eu realmente quero chegar. Fica difícil avançar quando eu estou perdido. Quando a gente está perdido, não sabe para onde ir, a gente sempre volta para o mesmo lugar. Você volta sempre para o ponto de partida. Pessoas perdidas sempre voltam para o mesmo ponto de partida. Sabe aquela pessoa que pediu a conta do mesmo emprego 10 vezes? Conhece alguém assim? Ele pede a conta do emprego, daí ele vai, roda, daqui a pouquinho, ele está naquele emprego de novo. Aí ele fica mais um tempinho, aí pede a conta de novo. Não, agora eu vou, agora vai. Ele roda e volta para o mesmo emprego. Porque ele não sabe para onde está indo, ele não tem um planejamento. E quando não tem um planejamento, ele volta para o lugar que ele se sente seguro, confortável. E crescimento com conforto não combina. Nós falamos em 2023, seria um ano de crescimento. Agora, crescimento não combina com conforto. Quem cresce, prepara o terreno. Quem avança, conquista o seu destino. O crescimento vai depender do quanto você preparou. Eu gostei de uma coisa que a Ana me falou. Esse ano
Me corrija se eu estiver errado a frase que você me disse, que esse ano você entende que vocês cresceram alicerces. Talvez não tenha tido tantas coisas visíveis, mas cresceu alicerces. E dentro dessa questão dos visíveis, deixa eu dizer para você, cresça em silêncio. Cresça em silêncio. Gente, dinheiro não gosta de barulho. Quanto mais carro é o carro, mais silencioso é o motor. Já percebeu? Eu já tive um carro velho. Era velho aquele carro. Um Uno com o silencioso estourado. Uma barulheira. Todo mundo sabia que eu estava chegando. Né? Carro velho é barulhento. Quanto mais caro o carro, mais silencioso ele é. Então nós precisamos aprender a crescer em silêncio. Não conta. Sabe quando você vê gente que fala muito que tem dinheiro? Não tem. Quem tem dinheiro não conta. Quem tem dinheiro não fala. E quem fala muito e ostenta muito, via de regra acaba na matéria do Fantástico. Como ontem um cidadão lá, né? Ostenta muito, fala muito, expõe muito. Uma necessidade. Este ano é um ano que você vai crescer no silêncio. Fala para o aluno aí do lado, vai crescer no silêncio. Porque a necessidade, é uma necessidade hoje das redes sociais, né? De tudo, posta, tudo, fala. Vai comer no restaurante, posta o prato. Vai numa viagem, posta o avião, posta a janela do avião, posta o mato que tá. Tudo. Não pode compartilhar? Pode, compartilha, mas tem coisas que você tem que ser silencioso. Tem crescimento que precisa ser silencioso na nossa vida, para preparação. O que nós estamos fazendo aqui hoje é uma preparação. Ninguém alcança nada se não estiver preparado. Você está preparado para crescer? Você está preparado para viver o que você imagina? Bom, nós começamos falando a importância de imaginar. Ok, eu quero que você imagine, que você sonhe, que você tenha uma mente aberta, uma mente que acredite que você pode chegar, que deseja que você possa chegar. Eu quero que você tenha essa mente. Ok, agora, é importante a partir de que nós programamos a nossa mente para crescer, o quanto nós estamos nos preparando para isso. Algumas pessoas que eu mentorio mais de perto, eu bato, insisto com elas, falei com o Ramon sábado. Ele é engenheiro. Falei, faça certificações. Foi isso que nós falamos no sábado? Permita-me usar você de exemplo. Falei, faça certificações. Faça pós-graduação. Faça mais. Quer crescer mais? Faça mais. Prepare-se mais. Você precisa estar mais preparado do que o colega do lado. Olha para o colega do lado e fala assim, eu vou me preparar, viu? Você corra atrás, viu? Aproveita e fala para ele, se você não se preparar, você vai trabalhar para mim, viu? Quem não se prepara vai trabalhar para quem está preparado. Quem não se prepara vai trabalhar para quem está preparado. E não adianta depois chorar. Tem que estar preparado. Tem que estar preparado. A preparação faz parte. É um processo. Nós queremos que as coisas caiam no colo, caiam do céu. Não, as coisas não caem do céu. Uma pastora diz aqui toda quarta-feira, a bênção não cai do céu, ela vem do céu, ela é provocada. Ela procura gente preparada. O sucesso vai procurar gente preparada e depois vai chamar de sorte. Ai, que sorte. Que sorte que você tem. A sorte de acordar às 5 horas da manhã, a sorte de levantar, de fazer as coisas acontecer. Essa que é a sorte. A preparação. Se você não estiver preparado, as coisas realmente não vão chegar. E quando chegar,
Às vezes as coisas chegam, às vezes o universo é bom, né? Conspira e traz algumas oportunidades. Aí a oportunidade chega, você não está preparado, sabe o que acontece? Passa para o outro. Passou a vez. E quando passa a vez, é que nem merenda na escola, você volta lá para o fim da fila. Você volta para o fim da fila porque você não estava preparado. Aí, Tiago, estava aquele orçamento lá, mas precisava de um técnico, de um especialista, de alguém que soubesse manipular, sei lá o que da sua área aí de construção. Mas você teve a oportunidade de comprar uma máquina, de fazer um curso, e você falou, não, depois eu faço. Na semana seguinte bateu na sua porta, eu preciso desse serviço. Aquele que você falou para o curso, não, depois a gente faz. Você passou a vez. Eu costumo dizer que cavalo selado não passa duas vezes não, viu? Não passa. Então, se passou, se chegou, esteja preparado. Vai chegar, quando vai chegar? Não é sobre quando. Ana, não é sobre quando. É sobre estar preparado. Então a pergunta para nós fecharmos aqui a Escola de Vencedores hoje, com vocês, é essa. Quantos de nós estamos dispostos a nos preparar? O quanto você está disposto a preparar para conquistar e avançar? Quanto? Aí a disposição é sua. E eu quero aqui dar parabéns para você que fez inscrição, que está aqui na Escola de Vencedores, Masterclass, hoje encerrando. Quero dar parabéns, porque isso já mostra que você está disposto. Há de ter disposição. Há de ter disposição em investir tempo, investir recursos, há de se ter disposição. O quanto você está disposto, porque às vezes nós chegamos em alguns lugares, mas nós precisamos continuar a constância, avançar, porque se você não continuar, você vai ficar para trás, você vai ficar obsoleto. Tem gente querendo fazer as mesmas coisas que se fazia há 20 anos atrás na empresa. O mundo muda assim. Ó. Geli, muda. A tecnologia muda, as lentes mudam, as armações mudam, não é, Geli? Na ótica você tem que se inventar, a concorrência amplia, está todo mundo vendendo. Quando você começou tinha pouco, agora vem mais. Quem está entendendo isso? E você precisa destacar. Escola de Vencedores está aqui para que você seja um destaque naquilo que você intentar fazer. Comece a imaginar, eu vou chegar. Se projete para dentro daquilo que você deseja. Volta o texto para mim de Provérbios, o texto inicial. Assim como você imagina, assim como imagina a tua alma, a sua alma, assim ele é. Aquilo que você consegue imaginar, aquilo que você consegue se colocar dentro. Quanto eu vou avançar? O primeiro passo é esse, Maurício. Quanto? Eu já sei que eu vou. Eu já quebrei todas as minhas crenças que me limitavam. Não tenho mais. Eu sei quem eu sou. E quem eu sou? Eu sou vencedor. Vai chegar. Vai acontecer. E eu tomarei ações, acima de tudo, ações e compromisso. Assuma compromisso. Sabe com quem você precisa assumir um compromisso? Estou aqui fazendo propaganda do Café e Fé, tá? Gostaram da caneca do Café e Fé? Tem lá para vender. Não essa, né? Acho que a Michelle preparou umas lá, não preparou? Veja, assuma compromisso. Você é uma pessoa que assume compromisso? Só vai avançar quem assume compromisso. E a primeira pessoa que você precisa assumir o compromisso é com você. Tenha um compromisso com você. Sabe por que eu coloquei
o exercício lá fazendo para vocês, para dizer para você que eu tenho compromisso com a minha saúde. Eu tenho compromisso com o meu futuro. Eu tenho compromisso de não morrer cedo. Eu tenho compromisso. Sei que vocês estão caminhando, né? Tenho compromisso. Eu vejo que você rouba a minha esposa de domingo, de sábado, né? 6 horas da manhã, eu olho para o lado, cadê a mulher? Vejo uma van parada lá, falo, roubou, sequestrada. Assuma um compromisso com a sua saúde. Assuma um compromisso com o seu futuro. Assuma um compromisso com os seus netos. Sabe por quê? Porque se você não cuidar da sua saúde, seus netos não vão te conhecer. Quem está entendendo isso? Assuma um compromisso com a sua descendência. Assuma um compromisso com a sua prosperidade. Eu quero finalizar a nossa aula Masterclass de hoje dizendo isso. Assuma compromissos de 2026, Gabriel. Assuma um compromisso de estudar mais, de ter mais disciplina. Disciplina emocional, disciplina espiritual. Por que não? A disciplina espiritual é a base. Eu não consigo, tem que ter disciplina. Disciplinas mesmo, de oração, de meditação na palavra, nos princípios. Assuma esses compromissos com você. O compromisso da mudança é com você. Quantos estão dispostos a assumir o compromisso com você mesmo? Sim ou não? Eu vou dar uma carta para você. Uma carta de compromisso. Eu quero 3 alunos espertos aqui, rapidinho. Olha só, meu Deus do céu. 3, tá ótimo. Divide você para essa fileira, você para essa e você para aquela. Distribui a carta. Vai lá na terceira, lá, Ana, por favor. Esse compromisso não é comigo. Esse compromisso não é com a esposa. Esse compromisso não é com os pais. É um compromisso com você. Ô Jonas, se você não crescer, se você não avançar, eu vou do mesmo jeito. Eu vou. Eu estou certo disso. Vou esperar todos receberem esse compromisso. E nós vamos ler juntos e vocês vão decidir se vão realmente assumir esse compromisso. Desculpe. Todos recebendo. Faltou alguém? Está sem ainda? Não posso pregar com esse microfone aqui, porque se der tosse. Faltou? Se faltar, já. Muito bem. Cadê o Joaquim? Meta para ele subir. Felipe já foi. Ok? Vamos ler? Obrigado, meus alunos espertos. Daqui. Eu, Paulo Nardino, assumo hoje o compromisso de avançar com os meus projetos e prosperar em 2026. Agora, só falar não adianta, né? Só falar adianta? Como prova desse compromisso,
eu irei participar do projeto de vida. 12 dias de bênção para 12 meses de bênção. Qual a importância? Olha aqui para mim. O que é os 12 dias de bênção? Não é algo só espiritual, não é entretenimento. Pelo menos aqui não. Eu sei que muitas, eu não estou criticando ninguém, tá, gente? Mas muitas pessoas acham que um culto é só entretenimento. Quando a pessoa pergunta para mim, quem vai cantar? Vai vir um artista? É entretenimento. Você está atrás do entretenimento. Nós aqui, nós fazemos os 12 dias de bênção como planejamento. O planejamento passa sim por fé, palavras proféticas, mas ações concretas. Então, difícil, eu nem gosto muito de anunciar quem vem, quem não vem, porque não é entretenimento, é planejamento. Nós vamos sentar aqui, planejar. Em 12 dias, nós vamos planejar os 12 meses, com ações concretas. Só para você entender. Então, vamos lá. Participarei do devocional Café e Fé. Diariamente estarei conectado toda segunda-feira na Escola de Vencedores. Online. 2 compromissos que vão fortalecer você. Café e Fé é constância. Eu comecei o Café e Fé esse ano, como prova de constância. Há muita inconstância. A pessoa não tudo que começa para. Tudo que começa para. Então, 10 minutos todo dia. Esse ano de 26 vai ser 6h58. Para ficar mais fácil. Ah, mas não acordo cedo. Acorda cedo, você vai acordar cedo. Quem quer prosperar, dorme cedo e acorda cedo. Fala para o amigo lá, tem que dormir cedo e acordar cedo. Dorme cedo e acorda cedo. Pula cedo. Tem que acordar com as galinhas. E lá em casa nós compramos uma galinha. Verdade, não é, Vanessa? A Vanessa sabe. É verdade, não é brincadeira. Nós temos uma galinha para a gente acordar com as galinhas. E você sabe que a galinha acorda a gente? Literalmente, ela abre um berreiro. 5h30 da manhã, ela começa a gritar para a gente ir lá abrir a porta do galinheiro para ela. Angeli, eu tenho que abrir. Se não acordar e não abrir o galinheiro, ela não para de gritar. Então, Júnior, compre uma galinha para você acordar cedo. Vamos lá, Café e Fé diariamente. E estarei conectado na Escola de Vencedores a partir da próxima temporada. Toda segunda-feira. Decidi na Escola de Vencedores Masterclass ter os 3 P's da prosperidade. Quais são os 3 P's da prosperidade? Mais forte. E hoje formalizo minha decisão. Nunca mais serei vítima, nem deixarei que o ambiente externo condicione minha vida. Eu serei tudo o que nasci para ser. Mente, um projeto de Deus, criado para dar certo. Influenciarei todas as pessoas que estão à minha volta e que são importantes para mim, com minhas atitudes e meus resultados, porque os resultados vão aparecer fisicamente, emocionalmente, espiritualmente e financeiramente. Vai ter muitos resultados aparecendo na vida de pessoas que tomarem essa decisão aqui hoje. Vai ter. Eu não estou falando que... eu acho... Se você seguir... Se você for disciplinado, ao encerrar 2026, e nós estivemos aqui na Masterclass, talvez num lugar até maior, na Masterclass, Escola de Vencedores 2026, você vai estar apresentando resultados. Resultados. Dá um microfone para mim, por favor. O Maurício e a Ana têm resultados. Tem ou não tem?
eles vão contar um pouquinho de alguns, aqueles que vocês desejarem, alguns que vocês já compartilharam comigo. Vem aqui, por favor. Alguns resultados que vocês tiveram participando da escola de vencedores. Pode subir aqui, sobe aqui para o povo te ver. Vocês estão elegantes hoje, como sempre. Quem vai falar? A Ana. Mas aí foi espontâneo. Se combina, não dá certo, Ana. Se combina, não fica tão espontâneo. Nós somos alunos. Aproxima um pouquinho. Nós somos alunos da Escola de Vencedores desde o dia do primeiro. Primeiro dia. 19 de maio, se eu não me engano, de 2019. Não tem muito tempo. E realmente a gente estava assim, bem desacreditado. Financeiramente, a gente estava numa situação bem ruim. E a gente disputou aqui na escola que para a gente prosperar e ter mais resultados, a gente precisava fazer mais. E eu tomei posse dessa palavra e comecei, na mesma semana, eu tive um sonho. E eu sonhei que eu estava fazendo pão. Minha mãe sempre cozinhou muito bem. E eu falei, eu vou fazer isso. No dia seguinte, eu acordei, fui trabalhar. Na volta, passei, comprei materiais. Fiz uma receita de pão, entreguei para as minhas vizinhas, onde a gente mora. Elas me deram um feedback positivo. No outro dia, eu já estava vendendo. Legal. Eu vendi 20 pães no primeiro dia. Muito bom. E comecei a fazer isso como uma renda extra. E eu costumo falar que Deus estava nos preparando, porque isso foi em 2019. 2020 veio a pandemia. O meu trabalho era com vendas para alimentação escolar. E não parou de ter aula. E o que era uma renda extra acabou virando a nossa renda principal. Ele veio trabalhar comigo, também na pandemia, né, amor? E começou a me ajudar, e isso virou a nossa renda principal por um bom tempo. E hoje o meu trabalho voltou, mas como a gente sempre ouviu também aqui na Escola de Vencedores, que a gente nunca deve quebrar uma ponte. Sim. E os pães foi uma ponte. E a gente ainda faz, a gente não consegue parar, né? Hoje a gente trabalha junto. Inclusive os pães que serviu na recepção eram deles. Não, e a gente escuta tudo que o pastor passa pra gente, tudo que vem do altar, a gente tenta colocar em prática, coloca muita coisa em prática. Isso que ele está falando, esse ano a gente teve uma palavra profética dele, que a gente ia crescer muito, e vamos falar assim, a gente às vezes espera resultado, muito, e a gente fica nessa ansiedade. Isso aconteceu muito com a gente esse ano. Só que a gente não para, assim, sabe? O pastor aconselhou a gente ler livro, a gente já está, sei lá, 6º, 7º, 8º livro, e a gente está se preparando por causa disso. A hora que o momento chegar, a gente quer estar preparado. Hoje isso aqui não foi combinado, e a gente comentou assim, falou, nossa, isso passa se acontecer. A gente falou, não, a gente está preparado. Ela tinha uma enorme dificuldade de falar em público. Hoje em dia ela está soltando, assim. Que bom. Eu também, é uma coisa que prendi, assim, mas hoje em dia eu tenho que estar preparado. Por que você não está dando aula aqui? Amém. Se Isso Deus aí. quiser. Seria um prazer. Vai ser. Mas uma coisa que a gente tomou no dia 1º de janeiro, os 12 dias foi no dia 1º. Nós recebemos a palavra profética dos nossos profetas, né, dos Sim. nossos pastores, que ia ser um ano que a gente ia crescer muito. E a gente entendeu que a gente ia crescer, que a gente ia explodir, mas a gente cresceu muito espiritualmente. Foi isso que eu falei, bom. que a gente cresceu para baixo, a gente Que bom. cresceu as raízes. E eu me sinto muito diferente, nós, né? A gente está percebendo essa diferença na nossa vida. Espiritual está fazendo muita diferença. Que benção. As decisões que a gente está tomando hoje em dia é muito baseado no espiritual, muito direcionado. Coisas que a gente, eu falo assim, por nós, que a gente tinha coisas que a gente tinha receio de falar para as pessoas, de assumir compromisso, até com o pastor. Hoje em dia a gente tem uma outra mentalidade. Então, realmente, a gente está crescemos muito espiritualmente, a gente sente isso. E assim, o pastor nosso é maravilhoso, os nossos pastores dão muitas oportunidades, isso que ele está fazendo com a gente participou de 2 treinamentos esses tempos atrás, e pagamos para estar no treinamento, pagamos caro, e aqui hoje o pastor está dando isso para a gente, de graça, gente. Isso daqui olha, a gente tem que dar muito valor para isso, e aproveitar essas oportunidades que a vida dá, os pastores que a gente tem, a direção que a gente tem,
que a vida da gente só vai para frente e para cima. Quero falar mais uma coisa. Pode falar, fica à vontade. A Escola de Vencedores realmente foi um divisor de águas na nossa vida. Quando a gente começou, a gente estava... começou em maio. A gente tinha dado um prazo até o final do ano, que se as coisas não melhorassem, a gente ia vender a nossa casa. Porque não adiantava a gente querer morar lá onde a gente mora, a gente ama a nossa casa, mas a gente chegou à conclusão que a gente tinha dado um passo maior que a nossa perna. E a gente conseguiu. Em julho, a gente conseguiu começar a fazer virar. Em junho, a gente começou com os pães. E em novembro, a gente conseguiu pagar todas as nossas dívidas. Hoje eu posso falar, eu não devo nada para ninguém. É muito bom falar isso, gente. Coisa boa. Realmente, a gente pagou todas as nossas dívidas. Hoje a gente pode encher a boca para falar, não devo nada para ninguém, né? Que bênção, gente. Obrigado. Deus abençoe. Maurício, obrigado, viu? Deus abençoe. Gente, tem mais alguém que quer dar um testemunho da Escola de Vencedores? Eu abro para vocês. Tem? Alguém? Antes de nós assinarmos o compromisso? Não? Não sejam tímidos. Se tiver, fale agora. Ou fale depois. Mas fale, não precisa se calar não. O ano que vem eu quero, se você assumir esse compromisso com você, eu tenho certeza que assim como Maurício e Ana estão aqui falando daquilo que eles têm praticado, e eu sou testemunha, eles praticam tudo, até mais. Eu falo para jejuar um dia, ele jejua 2. A gente lança uma oferta de 10, ele faz 20. Eles sempre fazem mais. Eles nunca fazem o que fala. Estão bem baseados naquilo que a Bíblia diz. Se te pedir para andar 1 milha, ande 2. E isso faz a diferença. Não tenho dúvida nenhuma. Lido o compromisso. Eu quero saber se vocês estão prontos, cada um para assinar. Quem está pronto para assinar, diga amém. Então assina seu compromisso. Assina. É um compromisso com você. Não é comigo, não é com a esposa, não é com o pai, não é com a mãe, né, pastor Paulinho? É com a gente. Se você não tiver compromisso com você, você não tem compromisso com mais ninguém. Lido o compromisso, assinado o compromisso, nós vamos orar. Dobre ele e nós vamos selar ele com uma oração. Não jogue fora, guarde num local que você vá lembrar. Eu quero convidar aqui minha esposa e meu filho mais que vencedor, que quis um terno para vir na Escola de Vencedores, porque ele disse que vencedor usa terno. Ele olhou no espelho e falou assim: eu estou parecendo um advogado hoje, e será um futuro advogado, com a graça de Deus. E nós vamos, como família, os 2 pequenos estão lá embaixo, nós vamos como família abençoar vocês, todos vencedores, porque a nossa maior prosperidade está aqui, a nossa casa. Essa é a nossa maior vitória. Tem gente que conta muitas vitórias, mas não pode mostrar a sua família. Eu estou mostrando para vocês aqui. Põe a foto aquele último foto que a gente fez na Exalc. Eu estou mostrando aqui para vocês a nossa maior vitória. Não é os nossos carros, não é a nossa casa, não é os trabalhos que nós fazemos. Essa é a nossa maior vitória. E essa deve ser a sua maior vitória. Gabriel, essa é a sua maior vitória. Sua esposa e seus filhos. Sua filha, né? Só uma ainda, né? As demais coisas, se você aplicar princípios, vão acontecer. Vai dar certo. Vai chegar. Tem processos, mas vai chegar. Tem tempo, mas vai chegar. Tudo que nós trouxemos aqui hoje, os princípios que nós trouxemos aqui. Lembra que eu sempre digo a vocês que a Escola de Vencedores é uma escola de princípios. Nós aprendemos princípios para a vida, a escola da vida. Às vezes a pessoa ouve muitas palavras, mas ela não consegue aplicar. Então a ideia da Escola de Vencedores é nos ensinar a aplicar.
é usar a sabedoria para aplicar o conhecimento na nossa vida e vivermos os resultados. A pastora vai orar, nos abençoando, e depois nós vamos encerrar a Escola de Vencedores de hoje. Olha aí, nossa maior vitória, nossa maior prosperidade. Quando você entender isso, todas as outras coisas vão acontecer. Quando você entender que a sua maior vitória, a sua maior prosperidade é a sua casa, todas as demais coisas vão começar a acontecer. A prosperidade vai vir. Os 3 P's, a paz, a proteção e a provisão, vai chegar na sua vida. Oremos, feche os seus olhos, por favor. Querido Espírito Santo de Deus, nós estamos aqui diante desta palavra, nos comprometendo, meu Deus. Este é o ano de 2025 e daqui a alguns dias, algumas semanas, esse ano vai-se embora e daqui a pouco nós entraremos no ano de 2026. A Tua palavra diz para nós que quando nós consagramos os nossos planos ao Senhor, eles são bem-sucedidos. E nós cremos, meu Deus, que quando o Senhor é o centro, é a primazia da nossa vida, todas as demais coisas são acrescentadas. Assim como a Tua palavra diz para nós, busque primeiro o reino de Deus, busque primeiro o Espírito, e então todas as demais coisas vos serão acrescentadas. No poder desta palavra, com esta fé que temos, meu Deus, crendo que a fé, ela é ação, ela é movimento. Nós, nesta noite, nós queremos que esta noite seja marcada como uma noite de compromisso. Uma noite onde nós nos levantamos para nos responsabilizarmos por aquilo que nós estamos fazendo e querendo fazer. Meu Deus, nós consagramos os nossos planos diante do Senhor e pedimos que o Senhor nos fortaleça diante deste compromisso, deste selo que nós estamos fazendo nesta noite. E que o Senhor possa, no nome de Jesus, nos acompanhar lado a lado. E quando a força faltar, que o Espírito venha nos animar. E que nós possamos abrir os nossos olhos espirituais para enxergar aquilo que ainda não aconteceu, mas que acontecerá pelo poder da nossa ação. Quando nós nos levantarmos para movimentarmos aquilo que nós cremos que acontecerá, então o Senhor derramará sobre nós os resultados que nós estamos esperando contemplar. Que seja assim, meu Deus, sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família e sobre todos esses que estão aqui no presencial recebendo esta palavra. Que haja ânimo dentro do nosso coração e que nós possamos voltar aqui depois de um ano todo contando os nossos resultados, os nossos testemunhos para a glória de Deus. Em nome de Jesus, se você crê nisto e recebe esta palavra bendita, você diz amém, você amém. Diz graças a Deus. Coloque-se em pé, coloque-se em pé. Acabou! Mas como é que acaba? Levante a sua mão direita bem alto, bem alto, bem alto e declare comigo: Ei Jesus! Ei Jesus! Mais forte! Ei Jesus! Deus abençoe você! Deus abençoe sua casa! Quando bate o cansaço e tenta me parar, eu lembro da promessa que me faz levar.